Fala, Manuel vai continuar falando. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Nós estamos entrando na Semana Santa, né? Estamos nos aproximando da Sexta-feira da Paixão. E é bom a gente falar sobre isso, o que a Umbanda nos traz a respeito dessa semana, que é tão significativa para os católicos e para as religiões de uma forma geral. E para nós umbandistas, o que nos cabe no dia nessa semana, no dia da Páscoa, sábado de Aleluia, Sexta-feira da Paixão. Então, roda a vinheta aí que já a gente volta para falar sobre isso. Saravá, umbanda, umbanda, saravá. Saravá, umbanda, umbanda, saravá. O babá. Saravá, umbanda, umbanda, saravá. O pai Oxalá. Saravá, umbanda, umbanda, saravá. No meu bongá. Saravá, umbanda, umbanda. Fala, Manuel vai continuar falando. Hoje a gente vai falar de um assunto que até pode parecer um pouco polêmico, mas é necessário que a gente esclareça algumas questões aqui em relação a dogmas católicos, a festividades católicas e festividades na Umbanda, tá? Primeiro a gente precisa partir do princípio que toda a nossa história, ela vem baseada muito numa colonização, tá? Eu vou desconstruir essa imagem de colonizador para dizer que são os nossos invasores. Nós tínhamos população morando aqui no Brasil, nós tínhamos brasileiros morando aqui, e esse povo que veio da Europa para cá, para descobrir o Brasil, que ninguém pediu para descobrir nada, né? Vieram para cá, estupraram nossas índias, invadiram nosso território, embebedaram os nossos índios, né? Fizeram toda essa colonização, né? Exploraram mão de obra sem pagar nada, trouxeram africanos para cá escravizados. Isso fez com que a nossa população fosse totalmente envolvida nessa cultura que era estrangeira, que não era nossa, e a gente foi ao longo dos anos perpetuando esses costumes e essa ideologia, essa crença do colonizador, onde tudo que é católico é correto e é pertinente, é justo e tudo mais. Então a gente tem que desmistificar essa questão, embora seja muito difícil, porque a Umbanda tem 100 e pouquinhos anos, só 112 anos, e a nossa cultura é desde 1500, né? Então a gente tem 400 e poucos anos aí, 300 e poucos anos aí de colonização até a implantação da Umbanda, né, no nosso cotidiano. E com relação à Páscoa, a Semana Santa, não é diferente. Então vamos entender por que Sexta-feira da Paixão, no período da Quaresma, se evita nas igrejas católicas mais ortodoxas que se faça jejum, que não se coma carne, que tenha todo aquele ritual que a minha avó ensinava pra gente, não podia nem varrer a casa na Sexta-feira da Paixão, né? Então, por que isso foi? Naquele tempo, vamos voltar um pouquinho lá. Naquele tempo, a Igreja Católica dominava, né, o Brasil e tudo, e eles eram também os grandes detentores de poder marítimo, né? Os barcos, as embarcações e toda a pesca era de poderio católico, de poderio da igreja. E com isso, eles tinham um estoque muito grande desses navios de peixe. Os navios chegavam com a carga pesqueira e não era vendido porque as pessoas gostavam muito mais de carne do que de peixe, né? E aí, o que a Igreja Católica fez? Para não ficar com tudo lá encalhado, o que eles falaram? Que era proibido comer carne e que tinha que consumir peixe. E aí houve essa demanda de comer peixe durante toda a Quaresma. Eu pesquisei isso num blog na internet, depois eu vou procurar e vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Então, por conta disso, foi criado essa mística de que era pecado comer carne na Quaresma, nananana, e tudo, e isso foi aceito pelos católicos da época, e isso se perpetuou.
O que a Umbanda tem a ver com isso, gente? Nada, a não ser o fato da gente pegar toda essa ritualística católica e trazer para o nosso dia a dia. Mas não é obrigatório um umbandista comer peixe, lembrando que peixe também é carne, mas é carne branca, né? Nós não somos obrigados a fazer jejum, porque a nossa religião bebeu de várias fontes, também bebeu da Igreja Católica, por isso traz um sincretismo ainda muito forte na sua questão cultural, na sua questão de associação de orixá, mas isso não nos pertence. Nós somos umbandistas, não somos católicos. Entendo que a maioria dos católicos tem uma formação católica, alguns estão migrando hoje da igreja evangélica para a Umbanda ou para outro tipo de religião, porque isso se tornou mais acessível. Os canais na internet de Umbanda estão sempre a nível de esclarecimento para que você possa ter uma nova realidade. Então, hoje, nós umbandistas temos uma cartilha própria, embora nós não tenhamos um código ético, nós temos uma maneira diferente de olhar esses dogmas que foram impostos pela Igreja Católica. Então, nós não somos obrigados a comer peixe na Sexta-feira Santa. Aí, Viviane, mas eu tô acostumada, eu acho que é pecado. É você que tem que desconstruir, desmistificar essa questão dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua religião. Ora, tem mulheres que não podem nem dizer para o marido que são de outra religião ou que estão frequentando um centro, porque o marido não gosta, que dirá que não vai comer carne, que vai comer carne ou que não vai comer peixe, que não é obrigado a comer peixe Sexta-feira da Paixão. Então, às vezes, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. A minha mãe acabou de me ligar, por exemplo, perguntando se eu não vou fazer bacalhau. Falei, não, mãe, eu não vou fazer bacalhau, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer uma tilápia que eu tenho aqui e tal. Não, mas você não gosta de fazer só torta? Então, pra você ver, são coisas que nos são impostas a vida inteira e que a gente acaba inserindo na nossa vida. Há algum problema em comer peixe? Nenhum problema em comer peixe. Como também não há nenhum problema em comer carne. Como não há nenhum problema em comer frango. Agora, se você... Por exemplo, na Estrela Consoladora, se fosse tempos normais, que não fosse tempos de coronavírus, nós sexta-feira estaríamos na Estrela Consoladora para fazer o trabalho da cruz, que é onde nós nos reunimos. Nesse dia, estamos lá desde cedo, desde cedinho, confeccionando uma cruz de flores, tá? O trabalho é esse. Em volta dessa cruz são colocados 4 banquinhos, fora o banco dos pretos velhos dos pais de santos, pais pequenos e do pai Roberto. E são feitos revezamentos desses pretos velhos diante dessa cruz. O que essa cruz representa para nós é o grande amor dessa figura tão carismática, tão poderosa que foi Jesus, que esteve entre nós. Então é uma representação dessa cruz. Colocaram Jesus na cruz e o mataram, né? Nós estamos celebrando a vida de Jesus na Sexta-feira da Paixão. Estamos reverenciando a esse Jesus. No final, nós ficamos lá, o trabalho começa meio-dia em ponto e acaba às 6 horas. Quando dá 6 horas, nós colocamos velas em volta dessa cruz, cada médium coloca sua vela, e nós fazemos a saudação ao Oxalá, a Omulu e Nanã, por esse dia, pelo dia da Sexta-feira da Paixão de Cristo. Depois, o Pai Mineiro cruza a nossa coroa com banho de ori, com pemba, e está feito o trabalho. Somos dispensados para vir para casa. Há uns anos atrás, nós tínhamos que ficar em jejum, da hora que nós chegássemos até o final dos trabalhos. Como hoje existe uma parcela de médiuns que não pode ficar muito tempo sem comer, que tem as suas restrições alimentares, alguns são diabéticos e tudo mais, o Pai Roberto pede sempre para que seja feita uma sopinha de legumes sem carne, para que a gente possa se alimentar. Então até ele tem essa questão da carne inserida no contexto. Embora no ano passado nós fizemos um caldinho de frango, com legumes e tal, foi colocado frango, né? Então foi aberta essa exceção. E tudo bem,
Porque você pode parar para imaginar que tem pessoas que não têm condições de comprar um peixe na Sexta-feira da Paixão, um camarão, que aumenta o preço consideravelmente justamente por ser essa época. Aí a pessoa tem dentro de casa uma carne moída, não vai comer porque é Sexta-feira da Paixão, não pode comer carne. Então hoje a gente tem que aprender a desmistificar essas questões em relação à Sexta-feira da Paixão. Então, se a gente tiver que fazer algum jejum, que seja de palavras ofensivas ao nosso irmão, que seja de um comportamento melhor, mais apurado, mais depurado, mais bem talhado, que nós possamos ter a compreensão de enxergar o outro da maneira que o outro se apresenta para nós, que nós possamos ter mais clareza nas nossas atitudes. Eu acho que esse jejum é o que os nossos orixás e guias vão nos aplaudir todas as vezes que a gente se posicionar dessa forma. Ser paciente, ser caridoso, ser magnânimo em relação a algumas questões. Fechar os olhos para uma imperfeição de um irmão, que é tão difícil, a gente enxerga muito mais o problema do nosso irmão, mas não enxerga a trave no nosso olho. Não é mesmo? Então eu acho que a gente tem que começar a ter a nossa identidade de Umbanda, do nosso processo evolutivo e de reafirmação da nossa religião, né? A Páscoa começa na Sexta-feira da Paixão, com o martírio de Jesus, no sábado de Aleluia, porque ele disse que em 3 dias ele voltaria. Jesus não ressuscitou, Jesus ele se materializou para que fosse dado fé e comprovação para a sua existência. Então só primeiro ele apareceu para as mulheres, porque as mulheres tinham uma fé nele inabalável. Tomé ainda questionou se era ele mesmo e cadê os cravos, e ele mostrou na materialização, deixando que Tomé visse os seus cravos. Então Jesus retorna da maneira como ele veio para nós, em espírito, né? Ele encarnou para poder nos trazer uma palavra de amor, para nos trazer essa mensagem de construção de elementos nossos, emocionais, de entrega ao outro. Ele se entregou a nós sem nenhuma necessidade, ele não precisava. Ele era um espírito grandioso, é um espírito grandioso, governador espiritual do nosso planeta, e eu tenho certeza que o que ele perpetuou foi a sua palavra. Muito mais do que qualquer outra coisa que estivesse escrita, foi a sua palavra, foram suas ações, foram os seus exemplos. Então que nós possamos nos aproximar cada vez mais desse exemplo que é Jesus. Se você não tiver peixe na sua casa, não tem problema, orixá nenhum, guia nenhum vai te dar surra, nem coça, nem você vai parar no inferno, porque você não tem um peixe para comer dentro da sua casa, ainda mais em tempos bicudos que estamos vivendo. Então, que nessa Sexta-feira da Paixão, nós possamos estar conectados ao nosso sagrado, no verdadeiro sentido da palavra, que sejamos sagrados no nosso coração, que você possa não ter desentendimentos na sua casa, que a sua casa possa ser coberta de paz, de harmonia, de felicidade, de alegria de estar entre os seus, ainda mais porque estamos nessa pandemia. Então eu acho que essa pandemia tem nos ensinado a nos reaproximar do outro, no sentido material da palavra, porque nós estamos muito conectados todo o tempo e muitas vezes nos afastando do outro. Então a Umbanda, ela é uma religião que ela é independente desses dogmas, ela é independente desses critérios católicos que tantos anos são arraigados em nós, colocados no nosso coração, na nossa vida, na nossa vivência. Então a gente precisa não se afastar das coisas que são positivas, mas a gente precisa parar de se limitar a fazer tudo que foi construído ao longo desses anos, porque a nossa história hoje é totalmente outra. Então eu desejo a você e seus familiares uma excelente Páscoa, com muita paz, com muita harmonia, com muito amor, que todas as casas de axé que estão fechadas nesse momento possam fazer a sua conexão no sagrado, os seus médiums possam estar em oração pelo planeta, pelo país, por todos nós que estamos enfrentando essa grande batalha que é a pandemia. Então eu acho que esse sacrifício, esse jejum de palavras desonrosas ao nosso irmão é que temos que proclamar no nosso dia a dia, tá certo? Então um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus,
que vocês tenham uma excelente Páscoa e fala, Manoel!